Aí vamos novamente. Deu um probleminha, uma travadinha aqui, mas acredito que agora vai dar certo, irmãos. Então, foi um tempinho aí, uma pausa para abrirem a palavra do Senhor. Nós estamos no Salmo número 37. Salmo 37. Eu estou também abrindo aqui o meu para poder acompanhar aqui, para ver se dá algum probleminha também, ok? Então, Salmo 37. Não sei se apareceu no começo, mas fica o nosso abraço aí aos nossos pais, pessoas amadas. Também fica o nosso abraço como escola dominical, dizer que nós amamos muito você e o nosso desejo é que você cada dia sirva mais e busque mais ao Senhor, a sabedoria vinda do alto. E sabemos que é um exercício hoje, ser pai não é fácil, mas nunca foi. Na verdade, sempre aquele que quer ser bem-sucedido na obra do Senhor precisa buscar a presença do Senhor e confiar que o Senhor é quem guia os pais. Por isso que os pais conseguem vencer. Vencem na graça e na misericórdia do Senhor. E Salmo 37, verso número 3 ao verso número 5. Diz assim a palavra do Senhor: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então que você receba essa palavra também esta manhã. E vamos orar juntos? Querido Deus, louvamos ao Senhor por cada pai, por cada homem que se dispõe a servir também ao Senhor. Que o Senhor, desde já, ó Pai, seja visitando o coração deles, seja um dia abençoado em família, que eles possam, ó Pai, sentir-se amados e abençoados pela Tua igreja também, ó Pai. Nos direciona durante essa escola dominical, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem um cântico calmo, sereno e tranquilo. Nós vamos adorar juntos com este cântico. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo ao amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Amém, amém. O tema de hoje da nossa MD Home, nós estamos estudando os últimos dias segundo Jesus, e o tema da nossa lição de hoje, deixa eu jogar ele para cá, é a mensagem da destruição do templo. Hoje ficou um pouquinho mais escura aí a imagem, mas dá para perceber, entender e compreender o texto. De todo jeito eu estou lendo, e antes de tirar a foto eu estava grifando, aí eu me lembrei, falei, nossa, esqueci de tirar a foto. Aí se você ver depois a minha revista aqui, vou jogar ela para você dar uma olhadinha, ela é toda rabiscada. Então, à medida que a gente vai estudando a lição também, a gente vai fazendo anotações. E eu esqueci, então por isso ficou um pouquinho aí anotadinho.
mas não vai atrapalhar em nada. Então, a mensagem da destruição do templo, né, esse é o tema hoje da nossa lição. E iniciamos lá em Mateus, livro de Mateus, aqui Evangelho de Mateus, 24, o verso número 1 e o 2 são aqui o versículo aqui, tema que nós vamos utilizar. Então diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra até que não seja derribada. Então, os discípulos estão saindo do templo. Jesus, ele tem o sermão profético dele no templo, e quando eles saem, os discípulos agora começam a falar para Jesus sobre a construção do templo. E a resposta de Jesus também é uma resposta profética, e essa resposta profética que nós queremos conversar um pouquinho hoje. Então aqui logo na abertura da nossa revista, o sermão profético de Jesus previu o dia da derrubada do templo e a própria destruição de Jerusalém. Então Jesus, ele já nesse texto, ele previu aqui a derrubada do templo de Jerusalém. Mas hoje nós queremos aprofundar um pouquinho mais, né? Então, se você descer um pouquinho aqui, a história endossa a veracidade das profecias bíblicas desse modo, né, do cumprimento. O cumprimento das predições bíblicas no passado é a certeza de que as demais profecias se cumprirão no futuro, né? Nesse estudo veremos o cumprimento da profecia de Jesus da destruição do templo, né, que é esse texto que nós vemos aí Jesus falando, né, na destruição do templo de Jerusalém, da destruição de Jerusalém e suas implicações práticas para a nossa fé e entendimento da doutrina das últimas coisas. Além disso, buscaremos a resposta à luz do texto bíblico para os seguintes questionamentos. Então aqui são 3 questionamentos. Qual o significado da destruição de Jerusalém? Quais dados históricos apontam para a veracidade das profecias? E onde estaremos na eternidade? Então são 3 questões que o autor vai dividir aqui para a gente analisar e conversar um pouquinho esta manhã tão gostosa. Eu queria fazer uma pausinha dizendo aos irmãos que logo após o término da nossa escola, hoje nós vamos terminar um pouquinho só antes, que tem uma homenagem também no final da nossa EBD para os pais. Então, se o papai não está aí na sala ainda, puxa ele, chama ele, fala: pai, hoje no final da nossa escola tem uma homenagem, chama ele, que nós queremos também conversar um pouquinho. Então, quais são esses 3 sinais as quais o autor está falando? Primeiro, o sinal da destruição do mundo. No Evangelho de Mateus, identificamos 6 discursos de Jesus. Capítulo 5 ao capítulo 7, né, que nós conhecemos o Sermão do Monte, ele é o primeiro discurso. No capítulo 10, no 13, no 18, 23, que nós vamos falar um pouquinho também hoje, 24 é o que nós estamos, 24 ao 25. Então são 6 discursos, identificamos 6 discursos de Jesus, falando agora sobre profecias que são importantes para o entendimento da nossa vida. Em Mateus 24, agora eu vou pedir você a voltar aí e manter a sua Bíblia aberta. Mateus 24, 1 e 25, 46, o 24, 1, nós já lemos, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. E eles terão uma resposta referente a essa construção. E no 25, 46, deixa eu virar aqui a minha página.
quando Jesus fala sobre a destruição do templo, e ele vai falar também sobre esse final de todas as coisas. Irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então Jesus estava falando nesse discurso, esse último final aqui é do grande julgamento, mas Jesus inicia falando sobre a destruição física de Jerusalém e do templo. Então, apesar de no Antigo Testamento, vou melhorar talvez a colocação. No Antigo Testamento, Jerusalém era o centro. Então as pessoas vinham para adorar a Deus, para servir, para sacrifícios, elas vinham a Jerusalém. Então elas iam ao templo. Por isso a centralidade de Jerusalém, então como a cidade de Deus, a cidade onde o povo migrava para adorar ao Senhor. Então esta é a primeira visão. E quando Jesus está falando sobre a destruição de Jerusalém, ele está dizendo também sobre a destruição não só dessa Jerusalém, mas agora de todas as coisas. Ele aponta para um final. Por isso, aqui no final do grande julgamento, que é o capítulo 25, ele vai dizer sobre aqueles que irão para a vergonha eterna e aqueles que irão para a vida eterna. Mas nós vamos nos aprofundar seguindo aqui. Lemos o sexto discurso. Eu estou nesta partezinha aqui, ó. Deixa eu puxar aqui, ó. Que está aqui a minha. Deixa eu. Aqui bem no meu cantinho, né? Lemos o sexto discurso, grande discurso de Jesus, que trata sobre as últimas coisas, enquanto o discurso encontrado no capítulo 23, que é o anterior, foi pronunciado no templo, o registro dos capítulos 24, proferido no Monte das Oliveiras. Então, o autor está dizendo que no 23, Jesus está, o sermão de Jesus está no templo, para um público específico do templo. E agora, quando entra no 24, onde os discípulos falam sobre a construção do templo, eles estão saindo do templo. E o discurso agora vai mudar, porque o público, a plateia que estará presente serão apenas os discípulos. Então Jesus vai trazer orientações profundas sobre o que acontecerá, sobre a doutrina dos últimos tempos e o que ele tem realmente a ensinar aqui aos seus discípulos. Deste modo, aqui já estou no outro parágrafo. Deste modo, Mateus 24, 1 e 2 narra que, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: na verdade, tudo isto, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. A reação dos discípulos ante esse pronunciamento foi expressa por meio de duas perguntas. Então, essas duas perguntas estão na Bíblia também. Mateus 24. Mateus 24, 3. No Monte das Oliveiras, ou seja, depois que eles já saíram do templo, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe perguntaram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século? Então, observa que os discípulos ouviram a resposta de Jesus e agora, quando eles estão longe, ali já no Monte das Oliveiras, é que eles vão chamar Jesus em particular e vão perguntar sobre o que Jesus estava falando naquele momento. E eles vão perguntar: quando sucederão essas coisas? E segundo, que sinal haverá da tua vinda na consumação dos séculos? Logo, Jesus irá responder utilizando do processo da perspectiva profética, onde dois acontecimentos extensamente separados são vistos como um só bloco. Quais são? Primeiro, o juízo sobre Jerusalém. Então, Jesus, ele estava falando sobre no seu discurso sobre Jerusalém. Se você voltar ao capítulo ainda 23, 37, ele inicia dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja
e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Então Jesus começa a falar exatamente sobre esse juízo que está sobre Jerusalém, por não ouvir o que Deus sempre chamou Jerusalém a viver. E a sua queda agora já tem data marcada. Então, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém vai ser invadida e vai ser aniquilada, né, nesse momento. E segundo, no sermão profético, Jesus está falando sobre o juízo final, que é o juízo sobre Jerusalém e também sobre o juízo sobre o mundo, né? Então aqui é o juízo final na consumação da história do juízo final, na consumação da história do mundo. A destruição de Jerusalém, até grifei no meu, simboliza a destruição do mundo. A queda de Jerusalém foi uma amostra daquilo que acontecerá de maneira extensiva e intensiva no último dia. Então, o que Jesus está dizendo, nós vemos que o Novo Testamento ele permeia toda essa visão de que haverá uma segunda vinda de Cristo e haverá sim um julgamento, haverá uma destruição do pecado, da morte, uma destruição de tudo aquilo que não agrada e não pertence ao nosso Deus. E quando Jesus aponta para essa destruição de Jerusalém, ou essa destruição de todas as coisas, nos cabe primeiro como um alerta, né? Falando sobre o juízo de Deus, sobre a rebelde Jerusalém, que está no 23, aí, de 37 a 39, que eu comentei agora, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, Jesus declarou, eis que a vossa casa, olha só, agora está dizendo, vos ficará deserta. Então, ou seja, ninguém poderá habitar. A destruição será tão grande que ninguém mais poderá habitar ali. Então nós temos esse texto no 23, 38. Né? Ele se referia à cidade de Jerusalém, mas pensava também no templo. Afinal, o edifício esplêndido que ficava no centro das necessidades espirituais mais urgentes de Israel, da mesma forma que ficava no centro da parte mais sagrada da cidade santa, de todos os aspectos possíveis, era uma das realidades essenciais da vida do povo de Deus. Então o centro era o templo, e o templo era onde estava a figura da adoração. E Jesus está dizendo que essa figura agora ela será retirada, ela será consumada. E todas as coisas, nós não precisaremos mais ir ao templo, ir ao centro, porque nós estaremos na eternidade com o nosso Deus. É como se eles estivessem dizendo, eu pulei um trechinho aqui. Desse modo, os discípulos se aproximaram dele com o propósito de chamar-lhe a atenção para a beleza da grandeza arquitetônica do templo. Diziam eles, mestre, que pedras de construção. Então aqui os discípulos estavam mostrando a arquitetura do templo, né? Estavam vendo a beleza e é como se eles estivessem dizendo, tem certeza que esse glorioso templo ficará deserto? Jesus é enfático em sua resposta, o templo não só ficará deserto, como não ficará pedra sobre pedra. Então, podemos supor que os discípulos imaginassem em silêncio e tristeza o cumprimento das palavras de condenação proferidas por Jesus. Finalmente, o silêncio foi quebrado e eles pediram dízimos. Quando sucederão, então, todas essas coisas? Hendricks, que é um comentarista bíblico, ele esclarece que a mesma forma em que a pergunta é posta, a justa posição dessas frases parece indicar que, ao interpretar as palavras do Mestre, eles entenderam que a queda de Jerusalém, em particular a destruição do templo, significaria o fim do mundo. Para os discípulos, nós precisamos compreender que eles estão dentro de um contexto, eles estão inseridos num contexto. E qual o contexto? Eles estão com Jesus e eles inicialmente imaginavam que Jesus subiria ao poder e seria o rei que dominaria fisicamente todo o reino. Agora,
quando Jesus fala sobre a destruição do templo, eles ficam pensando, puxa, mas então será o fim, porque se toda adoração está centralizada no templo, então o final dessa ida nossa ao templo significa ou simboliza o final de tudo, não haverá mais essa adoração. Então será tudo consumado, porque na visão deles, era uma visão dentro da realidade deles. Nós temos uma visão mais completa hoje, com o Novo Testamento, compreendendo que o que Deus está realizando e essa consumação que ainda não se completou. Porque nós aguardamos há mais de 2000 anos e vemos os sinais se cumprindo agora no nosso tempo também. Por isso, da mesma forma que eles interpretam dentro do tempo deles, nós interpretamos dentro do nosso tempo. Jesus irá mostrar que eles estavam em partes equivocados. Por quê? Eles achavam que ali já seria a consumação. Haveria um extenso período entre a queda de Jerusalém e a consumação dos séculos na segunda vinda, que é esse período que nós estamos vivendo. Não obstante, conclui Hendricks, os discípulos não estavam inteiramente errados, né? Indubitavelmente havia conexão entre o juízo a ser executado sobre a nação judaica e o juízo final, no dia em que a consumação de todas as coisas, sendo que o primeiro era o tipo de prefiguração do segundo. Então, eles não estavam totalmente errados, porque haveria sim um juízo sobre a Jerusalém que estava até negando o seu Messias. Então, por isso haveria esse julgamento sobre, mas eles não tinham essa compreensão do tempo, tanto que se você pega os escritos paulinos, você vê que no início do seu ministério, Paulo está apontando para uma volta eminente de Jesus. Mas quando ele vai chegando ao final do seu ministério, ele tem uma compreensão que esse tempo, ele não sabe quando será, e ele não pode dizer exatamente, mas somente através dos sinais que Jesus, ou que os profetas estão apontando para essa consumação. Nesse primeiro bloco, então, o sinal da destruição do mundo. Então, Jerusalém, esse texto, ele mostra que há sim uma destruição de Jerusalém, do templo, e também, ao mesmo tempo, há uma profecia que aponta agora para o final. E como nós podemos saber se isso é verdade? Olha, a veracidade agora da profecia. Por isso que a palavra de Deus, Jesus, ele está profetizando a destruição. E agora, quando acontece a destruição, nós vemos a veracidade daquilo que foi profetizado. Vamos ver o capítulo 2, a veracidade das profecias. Olha só, dia 6 de agosto do ano 70 depois de Cristo, ou seja, agora já há muito tempo, Jesus morreu com 33, então já passou muito tempo. Depois das sucessivas tentativas, o general romano Tito finalmente invadiu a cidade de Jerusalém. Seu exército queimou o templo, e o derrubou, como Jesus havia profetizado. Crê-se que mais de 1 milhão de judeus pereceram com essa invasão. Porque os judeus ali que estavam e amavam então o templo, amavam Jerusalém, eles ali pereceram porque houve essa invasão, essa tragédia, né, que o autor vai usar até esse termo. Os relatos dessa tragédia são descritos na obra de Flávio Joséfo, um historiador. O livro dele chama Guerras Judaicas, escrita em 7 livros. Trata-se do relato de sua maior parte confiável. Então o relato aqui de Flávio Joséfo, inclusive quando a gente estuda teologia, a gente usa na parte histórica um excelente historiador, então, e ele aparece então como confiável. Dispõe de material de primeira mão, a própria experiência do autor e os comentários dos comandantes envolvidos na batalha. Aqui eu vou só marcar os pontos principais que Joséfo vai falar. Então Joséfo narra
atrocidades ocorridas em Jerusalém. Então, o que aconteceu em Jerusalém? Os melhores amigos tornaram-se inimigos quando se procurava conservar a vida e se trancavam uns com os outros para obter o mínimo bocado. Então, primeira coisa que aconteceu, aqui os inimigos tornaram-se inimigos, os melhores amigos tornaram-se inimigos para poupar aí a sua vida e para conservar aquilo que eles podiam conservar. Segundo, quando o templo foi incendiado, os judeus lançavam gritos espantosos, corriam procurando apagá-lo e nada mais os obrigava a poupar suas vidas quando viam desaparecer diante dos seus olhos aquele templo que os levava a poupá-los pelo desejo de conservá-lo. Então, na tentativa de conservá-lo, o templo, eles morriam queimados, eles sofriam acidentes e era impossível segurar, impossível conservar o templo. Prossegue Joséfo, quando o fogo devorava o templo, os soldados furiosos saqueavam e matavam a todos os que encontravam. Então, na medida que eles iam tentar apagar o fogo, os soldados, na intenção de saquear o templo, iam matando todos que estavam à frente. E aqui tem algo importante: não perdoavam nem a idade, nem a condição. Os velhos e as crianças, os sacerdotes e os leigos eram todos passados a fio de espada. Então aqui você vê, aparece o livro, aqui o livro e o capítulo, né? Então esse último texto está no livro 6, capítulo 28. Se você tiver a curiosidade, você pode pesquisar um pouco e se aprofundar um pouquinho sobre essa história. Em cumprimento às palavras de Jesus, a casa ficou deserta. Mateus 23, 38, que nós já lemos, como também não ficou pedra sobre pedra, assim como Mateus 24, 2, que nós lemos. É certo que, do mesmo modo que as profecias concernentes a Jerusalém se realizavam, as demais profecias também se realizarão. Então agora, da mesma forma em que houve um terror na destruição de Jerusalém, do templo, a mesma intensidade que a palavra de Deus fala sobre o final, haverá sim um terror para aqueles que não estão em Cristo. A destruição de Jerusalém simboliza, em uma escala menor, a amplitude da destruição do mundo. Então, o cumprimento da primeira profecia para aquela geração é a garantia da ocorrência da destruição do mundo. As profecias já cumpridas são a garantia do cumprimento daquelas que ainda não se realizaram. Então, a destruição ou o cumprimento da primeira profecia agora serve como exemplo ou como um alerta que a segunda destruição virá sim. Então, observa novamente as palavras de Jesus apontando profeticamente para o sinal da destruição do mundo, o cumprimento inicial da destruição de Jerusalém e agora o cumprimento que se realizará com a segunda vinda de Cristo. Aqui, terceiro, hoje nós estou acelerando um pouquinho mais para que dê um tempo aqui para a gente também hoje trabalhar e também entrar a nossa homenagem. Já chamou o pai aí? Fala, paizão, aguenta aí que é daqui a pouquinho. Um novo começo. Ao lembrar das advertências de Cristo, esse texto está em Lucas 20 a 24, os cristãos fugiram de Jerusalém assim que viram os exércitos romanos cercarem a cidade. Então, onde estavam os cristãos? Porque se nós falamos que os judeus estavam lá sendo mortos para tentar preservar o templo, salvar aquilo que eles tinham como um tótem, um símbolo da presença de Deus, onde estavam os cristãos? Aqui o historiador vai dizer que eles fugiram. Fugiram de Jerusalém assim que viram os exércitos romanos cercarem a cidade.
Eles se recusaram a lutar contra os romanos e retiraram-se para Pela, então para uma outra cidade na Transjordânia. Eles não queriam lutar pelo templo ou lutar por Jerusalém, porque agora havia uma compreensão muito maior do que era a centralidade da fé que estava firmada em Cristo e não numa cidade ou num templo. Aqui nós vemos que o ensino inicial no Antigo Testamento, ele era um ensino centrípedo, ou seja, tudo vinha para um único centro. Então o centro era quem? Jerusalém. Então todos, eu quero adorar, eu vou a Jerusalém. Eu quero oferecer sacrifício, eu vou a Jerusalém. Símbolo da fé é Jerusalém. Então o centro da fé teocêntrica estava em Jerusalém. Quando Jesus agora vem e fala sobre esse novo nascimento, até mesmo o texto que nós encontramos com a mulher samaritana, sobre os verdadeiros adoradores, ou sobre o estilo de adoração o qual ele estava ensinando, e a chegada do Espírito Santo, Jesus está dizendo que a adoração, ao invés de ser centrípeta, ou seja, ter um centro em Jerusalém, agora ela vai ser centrífuga. As mulheres vão compreender isso na máquina, quando está centrifugando. Então, quando gira rapidamente, a roupa vai para as laterais, e assim também, quando o Espírito Santo desce em Jerusalém, que agora está como centro, ele não tem, a intenção agora não é ficar nesse mesmo pino, esse mesmo polo, mas é sair, expandir. E assim, quando os cristãos eles saem, eles fogem, na verdade, eles já estão também levando a semente da palavra de Deus para outros lugares. Porque Jerusalém poderia ser destruída, o templo poderia ser destruído, mas a fé não pode ser destruída. Que é um exemplo clássico. Vamos pegar um tempo de pandemia. Hoje, por exemplo, à noite não teremos o culto na igreja. Então nós não estamos tendo o culto na igreja. O templo, para nós, ele é importante, claro, é onde nós nos reunimos como comunidade de fé, onde nós temos o nosso culto, o nosso tempo de adoração, mas ele não é o centro do cristianismo. Por quê? Nós estamos redescobrindo o cristianismo, onde a fé nós podemos viver intimamente com o Espírito Santo, em casa. Nós precisamos praticar a fé em casa. E mesmo com o templo fechado, Deus não parou de falar. Ao contrário, Deus tem falado de formas mais profundas com o povo, com o seu povo. Tem falado do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. E nós temos aprendido que, assim como aqueles cristãos, o templo não é o centro da fé. Cristo é o centro da nossa fé. A palavra de Deus é que nos alicerça e nos faz caminhar segundo a luz do próprio Deus, né? Então aqui nós vemos e conseguimos fazer essa comparação para entender isso. Então eles fugiram para Pela, na Transjordânia. Em Pela permaneceram até que obtiveram permissão dos romanos para retornar às ruínas da antiga cidade. Esse evento sinalizou um claro rompimento entre o cristianismo e o judaísmo. Porque agora houve realmente um rompimento. Porque antes eles estavam perto, eles estavam juntos, né? As reuniões iniciais, elas começam ali na porta do templo, a reunião dos cristãos. Quando nós encontramos Pedro indo ao templo, quando ele encontra aquela pessoa, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Ele estava indo aonde? Ao templo. Então eles reuniam-se no templo, nesse primeiro momento. Agora, com a destruição do templo, com esse rompimento, essa fuga dos cristãos, agora realmente rompe-se, né? E aqui não há mais um relacionamento entre cristãos e judeus, ou judaísmo, tanto que a perseguição vai se intensificar mais ainda neste período.
E isso leva ao fim do século I. Inicia-se uma nova fase da história do cristianismo, marcado por perseguições, mas também crescimento, expansão e triunfo, né? Então nós vemos agora, com a perseguição da igreja, a igreja vai crescer. Então, inicialmente, você pensa, com a perseguição nós vamos acabar. Ao contrário, com a perseguição a igreja cresceu. Essa é a visão do homem, né? Eu persigo o outro para que ele não cresça. Eu abafo o outro para que ele não cresça. Mas Deus, ele maravilhosamente, ele inverte isso. E ele diz, o meu povo ao ser perseguido, eles levam a semente e eu levo eles a ter novas experiências comigo e a depender de mim. Vamos, pois, que a destruição de Jerusalém e do templo aponta para a destruição do mundo, já que esse mesmo apontamento que nós falamos agora, o apóstolo Pedro nos ensina que os céus que agora existem e a terra estão reservados para o fogo, o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Abre lá, 2 Pedro 3, 7. Enquanto você abre, lembrando que, se você tem alguma pergunta, você pode colocar na live, que depois eu vou olhando e eu tento responder, ou você pode me mandar inbox, né? Você pode me mandar pelo WhatsApp, a gente pode conversar e se aprofundar também um pouquinho mais. Então, 2 Pedro 3,7, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesouradas para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Então aqui está o nosso Pedrão falando sobre esse final de todas as coisas. Mas isso não é o fim. A criação aguarda com ardente expectativa o dia da restauração. O dia em que a criação será redimida do cativeiro, da corrupção que ficou sujeita pelo pecado de Adão, que nós vemos lá em Romanos capítulo 8. Essa ardente expectativa, né, que ele fala sobre a criação aguarda. Então, com o pecado do homem, de Adão e Eva, com o pecado, a natureza também foi corrompida e ela aguarda essa restauração. Como Deus vai fazer? Porque aqui fala sobre fogo, juízo, então vai destruir, vai explodir tudo. Isso é um mistério que cabe somente ao Senhor, mas eu acredito que haverá sim esse final. Deus passará pelo fogo todas as coisas para purificação. O fogo sempre significou a purificação, por isso fala também da restauração. A restauração, ela somente acontece depois da purificação. Não dá para se restaurar uma coisa que está contaminada pelo pecado, porque assim como um machucado, quando nós machucamos, precisa tirar aquela parte que está infeccionada para depois ela ser restaurada completamente. Assim, ao ser refinado, retira-se tudo aquilo que não pertence mais à santidade de Deus. Desse modo, aguardamos a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Os novos céus, você vai, não está aqui a referência, mas Apocalipse 21, quando fala sobre a nova Jerusalém, sobre os novos céus e a nova terra. Assim como a destruição de Jerusalém e do templo marca um novo período da era cristã, a destruição deste mundo aponta para um novo céu e uma nova terra. Eu vou até abrir aqui uma palavra aqui. Assim como, deixa eu pegar aqui, assim como a destruição de Jerusalém e do templo marcam um novo período da era cristã, assim a destruição e restauração deste mundo aponta para novos céus e uma nova terra. Estaremos na eternidade em algum lugar no espaço, trajando vestes brancas, tocando harpas, cantando hino, pulando de nuvem em nuvem. É uma pergunta, perdão.
Estaremos na eternidade em algum lugar no espaço, trajando vestes brancas, tocando harpas, cantando hinos, pulando de nuvem em nuvem? Então é uma pergunta. Hueckmann responde: a Bíblia nos assegura que Deus criará uma nova terra no qual viveremos para o seu louvor em corpos ressurretos e glorificados. Haverá uma nova terra, e essa nova terra não haverá mais a corrupção. Finalmente, é que aguardamos, pois, a renovação dos céus e da terra, pois toda a criação geme e suporta angústias até agora, certo de que será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, que esse texto está em Romanos, capítulo 8. Então, quando aqui fala-se sobre esse novo começo, haverá sim um novo começo. Se inicialmente Jesus ele está falando sobre essa destruição do templo de Jerusalém, do mundo, ao mesmo tempo essa profecia se cumpre, que nós vemos a cada momento se cumprindo também para o final, assim como se cumpriu com a destruição de Jerusalém. Mas o que nós precisamos guardar é que haverá sim um novo começo, haverá um novo tempo para a sua igreja. Por isso, o nosso coração não pode estar temeroso e também não podemos desejar que tudo se destrua ou colaborar para se destruir a natureza. Não é nada disso. Nós aguardamos aquilo que Deus está fazendo, está realizando e continuará fazendo nas nossas vidas. Conclusão: a destruição de Jerusalém, cumprida no ano 70 depois de Cristo, foi um acontecimento triste, sim, triste, a ponto de o próprio Jesus chorar ao imaginá-lo, mas cumpre as profecias bíblicas. Então, quando fala sobre a mesma visão de Jesus ao se entristecer com aquilo que aconteceria com Jerusalém, Deus também se entristece com todos aqueles que estão longe da sua presença. Quando nós olhamos lá João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Mas Deus amou o mundo, Deus amou a sua criação, para que todos, não alguns, para que todos sejam salvos. Mas quem vai ter o privilégio? Todos aqueles que nele crer, né? Logo certos de que estamos certos estamos de que aquele que não pode mentir cumprirá as profecias como descritas na sua palavra. Agora, o autor também utiliza essa mesma visão. Se Deus ele tem cumprido, e a palavra diz que Deus não pode mentir naquilo que ele está dizendo, então aqui novamente nos traz a atenção que essas profecias se cumprirão. Aprendemos também que a destruição de Jerusalém é um sinal da destruição futura. No entanto, isso não é o fim. Antes, é um novo começo para os eleitos de Deus, ou seja, a redenção da criação e a instauração, guarda essa palavra, instauração de novos céus e de uma nova terra. Então, uma aplicação é você saber que é a sua vida e que todas as coisas estão alicerçadas em Deus e para a sua glória, que Deus é fiel naquilo que Ele disse e naquilo que Ele te prometeu. Então, quando Ele fala sobre a vida eterna, Ele honrará. Então você pode ter paz e descansar, que Deus está com você em todo o tempo. Que Deus te abençoe, te fortaleça, que o seu domingo seja um domingo agradável. Aqueles que têm seu pai, aproveite para dar um abraço, liga, manda uma mensagem. Aqueles que não têm seu pai, também é um momento de lembrar com carinho todas as coisas boas que ele fez, porque às vezes damos mais atenção às pequenas coisas e perdemos o privilégio de saber que o nosso pai também é amado de Deus, que ele também foi importante na nossa história. Então fica realmente um abraço a você e um bom domingo. E não esqueça agora, nós em seguida, 10h24, daqui 2 minutinhos, 1 minutinho e pouquinho, já será publicado aqui e a nossa homenagem
Então Deus te abençoe muito, muito, muito. 7 horas nós temos o nosso culto EBD Home, 9h30 da manhã, e o nosso culto 7 horas da noite. Um grande abraço.